Senhor presidente, senador Paulo Rocha, do Pará, senhor senador Paulo Paim, nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim por tão importante, emocionante e sincero gesto de solidariedade ao povo americano, que foram vítimas, povo americano não, povo do mundo, porque Las Vegas é uma cidade cosmopolita. Eu ainda não tive acesso aos mortos e aos feridos, para saber quantos são de cada país ali que foram vítimas de tamanha atrocidade. E, meu nobre presidente, deixar claro ao Brasil a nossa preocupação quando alguns defendem o armamento da população indiscriminadamente. Quando alguns defendem, tá certo, a degeneração total do Estatuto do Desarmamento. Esse incidente acontecido nos Estados Unidos foi muito mais fruto da facilidade total de acesso às armas a qualquer um do que qualquer coisa. Porque como é que pode um hóspede, uma pessoa de uma certa já idade, 60, parece que é mais de 60 anos, 64, está com uma metralhadora para poder metralhar tantas pessoas do mundo? Então, o povo brasileiro que anda ainda se enganando com propostas fáceis de falar que vai distribuir arma para a população, precisa pôr as barbas de molho. O povo brasileiro, que nós precisamos de novidade no ano que vem, é ter candidatos que tenham a proposta de tirar o país da crise econômica, que traga o país para a geração de emprego, que traga o país para o desenvolvimento, que traga o país para uma retomada na educação, porque um povo que não tem uma educação adequada não tem como, nobre senador Paulo Paim, a galgar a necessária independência que nosso país necessita. Que o povo brasileiro escolha pessoas que tenham realmente propostas para a saúde pública desse país, para a saúde preventiva, para fortalecimento do SUS, o principal programa de saúde do mundo, tá certo, que está no nosso país, para que um povo doente não tem como lutar pelos seus direitos. Que o nosso povo possa, ao invés de ficar defendendo propostas fáceis, de defender a ditadura militar, todo mundo sabe o que significou para o país a questão da ditadura militar, possa estar defendendo pessoas que defendam políticas de transporte, que tanto impacta nossas grandes cidades, nobre senador Paulo Paim. Com gente, viu, nobre senador Paulo Rocha, que pega um veículo em Ananindeua para chegar em Belém, para trabalhar, que perde quase a manhã inteira e quase a tarde inteira para voltar para casa. Que gente que perde a manhã inteira, a tarde inteira para sair de Canoas, para ir para Porto Alegre para trabalhar e ter que voltar. Que perde para sair aqui de Planaltina para poder vir para o plano piloto trabalhar, ou ali do Gama para vir para trabalhar praticamente o dia inteiro por causa de falta de mobilidade urbana, falta do viaduto, falta disso, daquilo. Então, gente, o Brasil precisa, no ano que vem, de ter um presidente da República que tenha proposta para superar a crise econômica, que tenha proposta que não seja para entregar o nosso patrimônio público de graça, igual está aqui nosso presidente Paulo Rocha, que sabe o que eu estou falando, quando tem uma Tucuruí no seu estado, que se um irresponsável pegar Tucuruí e quiser balançar o Brasil todo dia, ele balança o Brasil todo dia. Porque Tucuruí, para quem está nos ouvindo, é que foi uma pia cheia d'água. Se você tirar a rolinha da pia, a água vai tudo de uma vezada só para sair pelo ralo. Tucuruí, no nível do sistema interligado brasileiro, ele é como se fosse aquela rolha. Se tirar aquela rolha, o sistema todo cai, porque Tucuruí está fora da situação tanto importante que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tá certo? Que fala, quando fala na privatização da Eletrobras, tá certo? De entregar isso de mão beijada para pessoas que não são nacionalistas, que não são brasileiros. Então, senador Paulo Paim, é esse tipo de proposta é que nós precisamos que o povo brasileiro avalie para o ano que vem, e não pessoas que ficam falando que vai dar arma para a população e que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado, é bandido preso, que é lugar de bandido, lugar de quem desvia dinheiro público, lugar de pessoas que realmente não estão fazendo com as suas obrigações. Quem é corrupto tem que estar na cadeia.
tá certo? Cadeia é para isso. E a cadeia está lá para prender essas pessoas e recuperá-las. Não é para prender essas pessoas e transformá-la em um criminoso maior do que quando entrou na cadeia. Então, nós não devemos jamais pensar em quem está aí defendendo coisas fáceis, de ditadura militar, que bandido bom é bandido morto, e distribuir arma para a população, porque essa não é a solução. Vocês sabem, vocês dois senadores aqui, eu fui e sou defensor do direito do uso e porte de arma para proteção de algumas categorias. Eu fui o relator na CDH, está aí o Paulo Paim, que era o nosso presidente, do direito ao porte de arma do agente de trânsito, porque é uma categoria preparada, capacitada, que corre risco a vida inteira, o dia inteiro, e está preparada para poder ter uma arma para proteger o seu serviço e proteger até a população, que futuramente vai ser uma polícia englobada com as outras polícias. Todo mundo sabe que eu sou o relator do projeto que prevê o direito ao porte de arma aos oficiais de justiça e os auditores fiscais estaduais, auditores do trabalho e auditores fiscais estaduais, porque os federais já têm. E todo mundo sabe o risco inerente quando o oficial de justiça, na maioria das vezes, chega para fazer uma notificação, e vários, só no ano passado a estatística foi muito alta, que foram vítimas ou de assassinatos ou foram mutilações permanentes na execução do seu trabalho. Então, nobre senador Paulo Rocha, quando você defende, eu, por exemplo, tenho o PLS 333, que defende o porte de arma para os agentes socioeducativos, porque aqui só em Brasília nós tivemos já assassinato de 2 agentes socioeducativos e vários eles que foram agredidos, os menores infratores, tá certo? Então, para sua proteção é necessário. Mas agora a população normal receber arma, população que não tem preparo, que não tem curso, que não tem fiscalização da Polícia Federal, que não tem fiscalização de quem tem que fazer esse controle, que não tem um regramento, isso é um absurdo. Então, por isso, nobre senador Paulo Paim, que esse incidente de ontem, que Vossa Excelência homenageou aqui, serve para o povo brasileiro que está nos ouvindo refletir que quem está com essas propostas fáceis, de coisas da ditadura militar, no lugar do bom soldado do Exército, do bom soldado da Aeronáutica e do bom soldado da Marinha, eu sempre defendi eles aqui, estar cuidando das nossas fronteiras, estar cuidando do nosso nacionalismo, estar cuidando da nossa sobrevivência e da nossa pátria, e não estar envolvido com ditaduras de governo A, B, C ou D, tá certo? E o lugar de pessoas andar armada são nos lugares que estão preparados para isso, e não toda a população. Eu mesmo, senador Paulo Paim, tinha arma na minha casa. Com o aprovamento do desarmamento, a primeira providência que eu fiz foi lá devolver a arma para a polícia e não para os setores que poderiam receber arma, conforme a lei. E fiz isso, sabe por quê? Porque eu acho que o cidadão comum ter uma arma na sua casa, ele primeiro não é preparado para usar arma. Ele está muito mais sujeito a dar a munição para o bandido, poder aproveitar essa arma para cometer mais crime, ou até de cometer um desatino à toa, sem necessidade. Por isso que eu fiz de espontânea e livre coisa a devolução da minha arma. Tá certo? Então, eu jamais pregarei que a população como um todo tenha que ser armada. Porque acontece isso que Vossa Excelência acabou de ver, acontece aquilo que nós vimos na Noruega há um tempo desse atrás, acontece aquilo que a gente vê em outros lugares, onde o armamento é mais acessível à população despreparada. Então, isso não pode ocorrer, né? Pois não, senador Paulo. Senador José.